Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Você, querido irmão, querida irmã, queridos amigos que nos acompanham, aqui estamos falando ainda sobre o tema a Igreja, coluna e base da verdade. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, gostaria de dizer o seguinte, gostaria de situar os irmãos de que nós estamos em um momento muito especial, um momento crucial para a conclusão desta era, para introduzir o reino de Deus de volta aqui na terra. Então, o Senhor, entre tantos e tantos milhares de outros contemporâneos cristãos, e o Senhor nos escolheu para estarmos na igreja em Filadélfia. Finalmente o Senhor tem uma igreja com que Ele pode contar. Essa igreja começou com a sua pequeno embrião ali no final do século XVIII, e depois no final do século XIX se desenvolveu mais um pouco, e no século XX trouxe à tona a luz sobre a unidade da igreja, né? e a prática da igreja, governo da igreja, muitas coisas foram reveladas sobre a igreja nas escrituras durante o século XX, e a igreja começou a tomar forma, a igreja de Filadélfia. E eu acredito que aqui, né, na América do Sul, no Brasil, o ministério do irmão Dog foi muito importante, foi de extrema importância para a consolidação da igreja em Filadélfia. E finalmente nós, no século XXI, o Senhor pode contar conosco, porque foram restauradas entre nós os pontos básicos, as condições básicas, para que o Senhor possa usá-la como uma ferramenta para concluir esta era e trazer o reino do seu Filho de volta aqui na terra. Portanto, eu quero primeiro parabenizar vocês por esse privilégio, também a mim mesmo. Nós estamos num momento muito especial. E eu quero dizer para vocês que nesse momento muito especial, nós não temos força nenhuma, nem capacidade nenhuma para fazer a obra de Deus necessária para esse momento, mas graças a Deus, essa obra é do Espírito. Amém. E não só isso, o Senhor iniciou, por causa do momento crucial de conclusão dessa era, Ele iniciou a era dos 7 Espíritos. Né? E eu acredito que o Senhor já havia nos dado, através do ministério do irmão Dong, as ferramentas necessárias para que essa obra se propague, se divulgue. Mas foi nesse momento, né, da mudança para a era dos 7 Espíritos, é que todos esses itens, né, como ferramentas, como instrumentos da obra, foram, né, potencializados, e isso mostra, isso comprova que o Senhor iniciou a era dos 7 Espíritos. Né? E algum irmão, como a mim, gosta de dizer que todos esses itens foram turbinados. E essa questão de ser turbinado nada mais é do que o Espírito agora está atuando na sua completude, na sua força total, né? E as coisas que estão ocorrendo, irmãos, 10 anos atrás, realmente nós não sabíamos como o Senhor poderia usar a sua igreja em Filadélfia, um pequeno número de pessoas insignificante, né? Um número insignificante,
como nós vamos fazer diferença nessa sociedade, né, com tantas pessoas, nós não tínhamos como alcançar, né, até mesmo os nossos locais de reuniões, nossos auditórios eram um lugar misterioso para a vizinhança, não sabiam de que se tratava, mas o Senhor já estava preparando a sua igreja. E agora chegou o momento certo, irmãos, nós estamos influenciando a sociedade. Né? Ainda ontem nós estávamos lembrando que em 2018 ainda começou a se formar um embrião da comportagem dinâmica, não é isso? E no final do 2018 a gente estava orando ao Senhor para que isso possa se propagar, né? Para a gente multiplicar equipes de comportores dinâmicos. Em 2019, no começo de 2019, eu me lembro que estava ainda reunido com Maurício e com a Mi, falando a respeito de impressão de livros. Nós precisaríamos multiplicar, não é isso? Porque em 2018, né, o irmão Ademir de Canoas, né, Rio Grande do Sul, ele me procurou, ele falou assim, nossos livros as tiragens são ainda muito modestas, as tiragens dos nossos livros é de 2 mil, 3 mil, né, quanto muito 5 mil. E ele veio propor para mim, que tal a gente juntar uns 10 empresários aqui no Brasil e a gente financiar uma impressão de 1 milhão de tiragem de livros de um só título. Eu falei, muito bom, isso não é impossível, nós conseguimos reunir, mas o problema estava no escoamento. Não adianta a gente imprimir e não ter como escoar, né? Então, nós não tínhamos condições, ainda que publicássemos 1 milhão de livros, não tínhamos condições de escoar livros. Então, mas em 2019 as coisas começaram a mudar. Nessa pequena conversa entre nós aqui, e nós propomos para Ildeu, né, que cuida da editora, a gente começar a mudar nossa história de tiragem de livros. E claro que era tudo novo para nós todos, e o Deus ainda meio incrédulo, como é que nós vamos aumentar de uma tiragem de um número para outro número tão astronômico para nós, né? Se ainda há muitas dívidas a saldar, né? Da dívida passada, né? Sabe que na comportagem convencional era difícil, né, fazer as contas e fazer a conta, arredondar as contas. Mas graças a Deus, irmãos, deu certo. Amém. Deu certo. Eu acredito que em 2019 nós já devemos ter impresso em torno de 1 milhão de exemplares. E 2020, 2 milhões. E 2021, eu acredito, chegamos mais de 3 milhões. Amém. Graças a Deus. Irmãos, são nesses curtos 3 anos, são 6 milhões de livros correndo aí. Ainda, o resultado ainda não veio totalmente. Algum resultado já colhemos, algum fruto já colhemos. Irmãos, isso é uma bomba de vida. E ainda está para explodir a qualquer hora. Não é mesmo, irmãos? Mas quem fez esse trabalho? Eu não tenho essa capacidade. E o Deus não tem essa capacidade. A minha não tem essa capacidade. Nós não temos essa capacidade. O Espírito fez. Né? Começou a atuar com 7 espíritos. E aí, o Expolivro. Do nada, nossos Expolivros já estavam todos aposentados, os ônibus velhos, e nós não sabíamos por onde começar. Aí, eu falei para o Ademir também, procure aquela carreta aqui, né? Que uma empresa ofereceu para você. Mas eu ofereci no passado 180 ou 160 mil cada carreta, não quiseram me vender. Mas graças a Deus, irmãos, quando sai a palavra profética e quando chega a era dos 7 espíritos, as coisas mudam. O que aconteceu? Aconteceu que a dona, né, que estava, né, em contato com a Ademir, dessa empresa, e passou para nós, sabendo do uso, né, passou para nós as 3 carretas por 90 mil.
É outro milagre, é o milagre da aurora, né? E as coisas foram acontecendo, graças a Deus. O nosso Expolivo Sudeste está lá na estância, reformadinho, só falta adesivar, né? Lucas? Cadê o Lucas? Vamos adesivar, né? É isso aí. Então, só falta adesivar e primeiros municípios que abrirem, né, darem licença para nós, já vamos atuar. E já tem várias prefeituras, né, querendo o nosso Expolivo Sudeste. E o Expolivo do Sul nunca parou, nem na pandemia. Estão ganhando muitas pessoas. E o lugar onde está, irmão, todo dia tem contatos para a igreja cuidar. É ou não é? E no norte está pronto também. E vai para Pará, vai para Castanhal, começar a trabalhar. Irmãos, o Senhor está fazendo esse milagre. Aí surgiu o milagre do Avança Jovem, ganhando tantos jovens. Ó Senhor Jesus, na verdade eu teria que gastar a mensagem inteira para contar isso. Coisa maravilhosa, irmãos, coisa maravilhosa. E que mais? O Senhor fechou o ciclo com a rede de cuidados. Hoje nós temos em várias regiões, já tem funcionando a pleno vapor, né, a central de acolhimento e distribuição, e distribuindo as pessoas, os contatos para as redes de cuidado das igrejas. Irmãos, cada dia, ali em Foz, cada dia tem quantos contatos que vocês recebem para serem contatados? 80 por dia. 80 pessoas por dia. Vocês já imaginaram isso? Havia um tempo atrás, vocês se lembram? Vamos expandir a igreja, vamos fazer crescer a igreja, multiplicar a igreja. Se cada um de nós pregássemos o evangelho para uma pessoa por ano, não é por mês, por ano, a gente duplicaria o número da igreja. Irmão, nem isso aconteceu. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos 80, só uma igreja tem 80 contatos novos para contactar e para introduzir para a vida da igreja. Isso está acontecendo de uma forma generalizada. Várias igrejas estão, né, aqui em São Paulo, né? Cadê o nosso, né, André? Cadê? Né? Mais do que isso, né, por dia. Né, Douglas? Eu falei para o Douglas, passa logo para a central de acolhimento e não pode demorar, né? Tem que se atender rápido. Irmãos, os milagres estão acontecendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero situar você de que você faz parte desse momento muito importante. É um momento único da história. E que eu vou hoje apresentar mais uma modalidade de comportagem. Essa nova modalidade de comportagem, você pode fazer. Você pode participar. Mas eu trabalho. Não tem problema. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu tempo todo tomado, não tem problema. Eu hoje, não quer dizer, a mensagem não é sobre isso, tá? Mas eu tive que separar um tempo no começo da mensagem para dizer sobre isso. Eu gostaria de apresentar para a igreja uma nova modalidade chamada a comportagem por hora. Comportagem por hora. Você, querido irmão, você, querida irmã, pode participar. Porque toda vez que fala em comportagem, esses meninos aí, ó, fazem comportagem, escoam, distribuem, cada um 70 livros, 80 livros, 100 livros por dia. E já assusta a gente. Que isso? Eu estou muito longe disso. Mas, irmãos, eu vou explicar para você essa comportagem por hora. Você vai poder participar. Um pequeno exemplo. A comportagem por hora não é só... Até os comportores dinâmicos podem participar, viu? Sim. Amém. Sexta-feira, Douglas estava ali com os irmãos do parque
Vamos para a conferência, vamos para a reunião lá em Piracicaba, participar da mensagem do irmão Ezra. Vocês se prepararam, voltaram mais cedo, estavam se preparando, tinha uma hora e meia de intervalo, até vocês saírem para Piracicaba, e nessa 1h30 não tem nada para fazer. Vocês sabem que quando os comportores não tem nada para fazer, é um desastre. Quando eles não têm nada para fazer, a carne sai, é ou não é? Hein? O homem natural sai e o ambiente ficou horrível. Aí, Douglas, o que você falou? Vamos pegar kit para a rua. Mas nós voltamos da rua justamente para nos preparar para ir para Piracicaba. Mas vocês, sem comportar, vocês ficam horríveis. Vamos sair. Eles fizeram a comportagem por hora. Não tinha pressão de meta. Não tinha. Eles saíram para, na verdade, para salvar a si mesmo. Eles saíram para primeiro, eles precisavam estar conectados com Deus. Eles precisavam sair de toda distração, de todos os conflitos, não é isso? E começar de novo a ir para a rua, conectando as pessoas com Deus. Aí, irmãos, eu ouvi, na sexta-feira tivemos uma comunhão, no sábado tivemos uma comunhão, lá na estância, com os irmãos do Sul. Aí, meu Deus do céu, falei, isso aí, essa modalidade vai pegar. Paulo Vargas, cadê o Paulo Vargas? Paulo Vargas de Porto Alegre, vem para cá, dá um microfone que funcione aí, que possa gravar aí. Vem correndo, vai. Isso, opa! Ei. Vem para cá. Vem aqui do meu lado, aqui, ó, para gravar. Que negócio é esse? O que é isso? O que é comportagem por hora? Como é que começou? Como é que nasceu? Claro que o Rivelino tem parte, né? Vai lá. Claro, tem parte, sim. Senhor Jesus. Amém. Isso tem parte na palavra profética, né? Amém. Tudo começa com a palavra profética. Amém. E nosso coração arde para praticar essa palavra. Amém. O irmão Pedro Dong tem falado que as pessoas estão em frangalhos, né? Eu fui ver essa palavra no dicionário, que eu não sou bom nisso, né? Frangalhos o cara está destruído, né? Está acabado, está ali imprestável, né? E nós recebendo essa palavra cheio de amor, o amor de Deus no nosso coração, e não vamos fazer nada, temos que fazer alguma coisa, né? Então partiu daí, temos que fazer algo. A cabeça de alguém que está ligado com a palavra profética está sempre pensando nas coisas lá do alto. Como fazer, como melhorar, como avançar mais. E aí tem um irmão lá em Porto Alegre, eu tenho muita liberdade com ele, tá, irmãos? Irmãos, me perdoem aí, não escandalize, tá? Eu tenho muita liberdade com ele, é meu amigo, eu posso falar desse jeito, tá? E ele não se encaixava na igreja. Ele não consegue liberar uma mensagem, não consegue falar. E ele veio me procurar, Paulo, eu preciso fazer alguma coisa, e eu quero sair fazer a comportagem dinâmica, mas eu não consigo passar esses livros. Como é que eu vou passar 10 livros, 15 livros, 20 livros? Eu não consigo isso aí, eu não consigo. Eu saio e não passo nada. Eu fiquei ali orando, pensando, Senhor Jesus, e aí até que deu esse estalo. Ô Roberto, vamos fazer o seguinte, tira esse peso da meta de kit. Isso aí é para os comportores dinâmicos, eles devem continuar, deixa eles lá, isso aí é outra coisa. Agora você sai com a meta de tempo. Você vai orar junto com o Espírito Santo, com a palavra profética, e o Senhor vai te dar um horário. Você vai sair das 11 ao meio-dia. No meio-dia, da 1 às 2, enfim, horário que o Espírito Santo te der. E nesse horário, você está num estado de comportor dinâmico. Você vai fazer a mesma coisa que eles fazem. Você vai sair com os kits na mão, mas você vai sair para orar pelas pessoas, para abençoar as pessoas, para mostrar para elas que tem outra vida, que tem outra expectativa, que tem outra esperança, que elas não precisam viver dessa maneira depressiva. Tá? E tire esse peso de vender kit. Você não vai vender kit, você vai abençoar as pessoas, tá bom?
E o Roberto, ele tem uma virtude muito boa, que ele é obediente e simples. Ele falou, amém, irmão Paulo, estou indo. Na segunda-feira ele saiu dessa maneira e ele passou 11 kits e já trouxe 2 contatos para a igreja. Em 1 hora. 11 kits em 1 hora. 1 hora. Aí o segundo dia ele saiu e ele em 1 hora passou 4 kits. Daí, é o seguinte, tem mais um detalhe também, irmão. Eu vou lembrando aqui, me perdoa, né? Eu falo assim, mas é o seguinte, você tem que prestar relatório para mim. Tem que ter um princípio de encabeçamento, eu quero te acompanhar, tá? Não, tudo bem. Daí ele saiu no segundo dia e passou 4 kits e mandou, hoje eu não fui bem porque eu passei 4 kits. Falei, Roberto, muda a cabeça, faz um transplante de cabeça. Eu não quero saber quantos kits você vendeu. Eu quero saber se você ficou num estado de comportamento dinâmico durante 1 hora. Outra coisa, Roberto, imagina, eu não sei quantas igrejas tem no Brasil, irmão Esdras. Imagina, eu falei para ele 100, tá? Falei, imagina 100 igrejas, hoje, 100 igrejas, cada igreja tendo um irmão que saísse por 1 hora e semeasse 4 kits, irmão. 4 famílias, irmão. Imagina, irmão, nós não estamos aqui isolados, nós fazemos parte de um corpo da igreja em Filadélfia. E aí saiu isso dele, irmão, saiu essa pressão dos kits. E ele começou a sair, e a média dele hoje, irmão, é 8 kits, 10 kits por hora. Sem pressão e com contatos quentes, irmão. Ele tem na segunda-feira, irmão, ele tem um grupo pelo Zoom de irmãos novos que leem o alimento diário já. 40 minutos, horário para começar, horário para terminar, 40 minutos. E eles estão lendo, eles compartilham, irmão, fruto da comportagem por hora. E ele saiu sozinho. E aí o Senhor deu um companheiro para ele, um irmão que estava lá afastado, viu ele e trabalha, enfermeiro, trabalha até as 3:30 da tarde. Não, eu quero fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu largo o meu emprego? Falei, não larga emprego, coisa nenhuma. Fica trabalhando, mas dedica um tempo e sai junto com o Robertinho. Ele saiu por 1 hora, vendeu 1 kit, passou 1 kit, depois 2 kits. Agora o Rodrigo, ele está no mesmo patamar, 8 kits por hora, 1 hora. E com contatos quentes, irmão. Hoje eles estão no Expolivo está em Sapiranga, Rio Grande do Sul. E o Rodrigo foi para o Expolivo, já levou os 2 jovens a servir lá no Expolivo, que ganhou agora. Mas o que nós temos que fazer? Você tem que fazer o seguinte, posso orar por você e ora pela pessoa. Então, irmão, aí a esposa do João Gentil está aqui, né? A esposa do João Gentil é uma irmã nova, tá? Uma irmã nova na vida da igreja, e ela até não queria ir muito na reunião, mas ela foi numa reunião que nós tivemos lá na Serra Gaúcha, e nós falamos sobre isso, irmão. É a oportunidade de todos nós praticar essa palavra. Certo? E ela ganhou esse espírito, e já imediatamente ela adquiriu 200 kits. O João Gentil ficou apavorado, né? O João Gentil apavorado, falou 200 kits. Não, 200 kits. Pegou e comprou os 200 kits lá. E ela tem um menino, né? Eles têm um filho chamado Rian, que tem 11 anos. Então, o Rian é o companheiro dela. E os 2 começaram a sair, irmão. Irmão, não dá para falar, é só vendo, irmão. Primeiro mudou o João Gentil. Tá? Mudou o João Gentil. Ele não tinha nada de gentil. E a esposa, irmão, a alegria dela, o filho, olha o que o filho fez, nessa comportagem de 1 hora, está lá junto com a mãe, está acompanhado com a mãe e tal, foi orar por uma mulher, ali a mulher, não quero oração. Ele voltou para a mãe dele, mas a mulher lá retornou, não, vem cá, eu tenho um menino que tem 12 anos, meu filho não dorme à noite, é depressivo, não consegue dormir, ora por ele. O Rian, de 11 anos, orou pelo menino. Chegou em casa, né, pegou o celular, tudo por causa da rede de cuidado, pegou o celular dele e mandou mensagem. E aí, como é que foi? Você dormiu bem? Pela primeira vez eu dormi bem. Eu quero fazer parte da tua igreja. Eu quero sair junto contigo. 12 anos, irmãos, tá? Então, tem vários milagres assim acontecendo. Senhor, outra coisa, né? Tem um irmão lá em Porto Alegre, ele tem mais de 80 anos. Se eu falar para ele assim,
irmão, não vou citar o nome dele aqui, né? Irmão, você tem que vender 10 kits. Eu mato ele. Eu falei, irmão, que tal se você conseguir sair 1 hora por semana? E além do mais, irmão, você pode até subdividir essa hora. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Irmão, esse irmão, amém, eu posso fazer isso. Ele saiu, irmão, e agora ele já passou, nem me lembro, reverendo, 10 kits, 12 kits, 11 kits, 11 kits, 7 chaves e 2 contatos. Mais de 80 anos, irmão. Então, eu vejo assim que isso é para todos nós, sabe? Para os idosos, para as crianças, para todos nós, irmãos. Praticar, ser essa igreja que o irmão Pedro tem falado, a igreja em Filadélfia, a igreja que é o exército de Deus, a igreja que é cheia de amor, que quer salvar as pessoas. Nós podemos, todos nós podemos, irmão. Agora nós vamos na viagem, tá? Viemos para cá na viagem. Paramos para almoçar. Vamos almoçar? Quanto tempo vamos para almoçar? Falei para gauchano. Tem que ser 1 hora, né? Tá bom, 1 hora. Mas que tal nós tirar 15 minutos desse tempo e fazer a... Irmão, nós encontramos uma pessoa ali, o Douglas, que ele falou, mas eu sou de São Paulo, moro em Curitiba, de vez em quando eu passo em Alphaville e me abordaram da mesma maneira que você me abordou aqui. Está gravado o vídeo, comprou, falou muito bem, irmão, sabe? 15 minutos que nós dedicamos da nossa viagem. Irmão Pedro sabe falar melhor que eu. Desculpa. Acabou a mensagem. É ou não é maravilhoso? Isso vai revolucionar a sua vida. A esposa dele era irmã nova da igreja, frequentava pouco as reuniões, né? Até reclamava que ele ia muito para a reunião e de repente ela está na frente dele agora, o menino, não é isso? Irmãos, é maravilhoso, maravilhoso. Então, vou chamar a atenção para uma coisa: precisa de um líder, precisa de um coordenador, precisa de alguém, tá encorajando, coordenando essas pessoas da fazer comportagem por hora, tá bom? Então, eu acredito que aqui na igreja em São Paulo, ou aqui na Redondeza, nós temos condições de praticar isso. Só precisamos descobrir quem quer coordenar isso. Alguém pode coordenar e você coordenando 1, 2, 3 pessoas. Não precisa ser equipes físicas como os comportadores dinâmicos, que se limita às vezes em uma equipe de 5, 6, quanto muito 10, porque eles saem em duplas ou em 3 em 3, não sei. Mas assim, isso aí, essa coordenação não é física. Isso você pode ter até um grupo de 10, 20, 30, 40, 50, não tem problema, tá bom? Então assim, nós podemos, irmãos, é o 7 espírito querendo trabalhar e só depende da gente, né? Então eu acredito que isso vai revolucionar a vida da igreja nossa e vai tornar-nos nos sentindo mais úteis e vai nos salvar, né? E nosso tempo vai ser mais útil para o Senhor. E outra coisa que eu precisava falar antes também de começar a mensagem, o tempo já está indo embora, né? Irmãos, essa maravilha da participação de adolescentes, crianças até, crianças, e eu já vi um vídeo aqui, criança de quanto? Acho que de 3 anos, 4 anos, 5 anos, não me lembro, uma criança... o neto do Vilmar, é isso? Não é Vilmar? Foi o seu neto, né? Com que idade? 6 anos e 8 anos. Mamãe, como é que é? Vamos sair para orar com as pessoas, é isso? Alguma coisa assim, como é que é? Eu estava orando, eu e o filho, e os outros 2, nós estávamos em 4, né? E outros 2 orando com o casal. Quando a gente parou de orar, esses 2 estavam orando com outro casal lá do lado. O avô e o pai estavam orando com a pessoa e 2 netos estavam orando com a pessoa e quando eles perceberam, mais 2 estavam orando lá fora. Quer dizer, irmão, não segura essa meninada. Ó Senhor Jesus. Ninguém segura! Eu recebi um vídeo, Jonas me mandou, preocupante.
coral de gays, São Francisco, cantando. Se vocês pais estão preocupados com a nossa agenda, que nós vamos influenciar seus filhos, tal, né? Nós queremos dizer para vocês, nós vamos converter seus filhos, sim. Vai acontecer aos poucos, você não vai nem perceber. Dali a pouco, todos eles estão convertidos. E eles ainda vão influenciar seus irmãos, suas irmãs. Irmãos, esse é o mistério da iniquidade, já pressionando, já fazendo acontecer as coisas. Nós vamos ficar de braços cruzados assim, esperando? Você tem criança em casa? Você tem meninos em casa? Você tem adolescentes em casa? Você tem jovens em casa? Não deixe ele esperando só o momento dele chegar de ser influenciado. Vamos botar essa meninada para pregar o evangelho? Levar junto com eles 6, 8 anos, não é? Vendo os pais, os avós pregando o evangelho. Vamos mudar essa geração. Ó Senhor Jesus. O Ribeirinho acabou de me dizer na viagem para cá, na igreja em Cambé, aconteceu ontem, fresquinho. Uma mãe saiu com seu filho de quantos anos? 8 anos, para o mercado. De repente o menino sumiu. A mãe no mercado, o menino sumiu. A menina, sabe o que o menino estava fazendo? Orando com as pessoas. Sabe por quantas pessoas esse menino orou? 30. Esse menino conseguiu encaixar um contato na rede de cuidado. E esse menino convidou um rapaz para ir para a reunião à noite, e o rapaz estava lá à noite na reunião em Cambé. Não são milagres como esse, irmão. Não tem como você negar que isso não é de Deus. E o Senhor quer andar rápido com seus 7 espíritos. Irmãos, vamos já educar nossos filhos, netos, desde criança, adolescentes, jovens, irmãos, nesse caminho. Eles têm muito menos problema, essa barreira de falar em público, de orar com as pessoas, do que um adulto. Eles não têm problema. É bom quebrar essa barreira desde criança. Depois de adulta fica difícil. Ó Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A promessa que o Pai fez para o Filho, em Salmos 110, versículo 3, está se concretizando. Porque ali diz na versão King James atualizada, que o teu povo de Cristo, teu povo, se apresentará generoso no dia da convocação. Você sabe qual é o dia da convocação? É o dia em que houve essa mudança para a era dos 7 espíritos. O dia da convocação é agora. Entre os adultos, irmãos, muitos estão se apresentando. A comportagem por hora acabou de escancarar a porta para todos poderem participar. A rede de cuidado está dando oportunidade para todos participarem. É ou não é? De um lado, o mundo está pressionando, o mundo está com as suas ideologias, estão mudando a cabeça do povo, das pessoas. Irmãos, o Senhor também está atuando na igreja. Muito obrigado, Senhor. E não só entre os adultos. Aí ele fala o quê? Nos montes santos, é isso? Hã? Tu terás, pois... Hã? Não é nessa sequência. Mais numerosos do que as gotas do orvalho, é isso, né? Da aurora, tu terás os teus exércitos de jovens santos. Irmãos, Pai falou assim em Salmo 2: Filho, pede-me.
o mundo todo está em rebelião contra mim. Os príncipes querem se livrar dos laços com Deus. Mas eu designei você para dominar sobre esse povo. Então pede-me. Pede-me que eu te darei esse domínio. Aí filho pediu, certamente pediu. E Salmo 110, Pai promete dar não só o povo da igreja e também os jovens caindo como gotas do orvalho. Vamos salvar nossos jovens. Não ficar só na defensiva. Recentemente eu contei, uma comportora perguntou para a senhora, posso orar por você? Sim, pode. Orar pelo quê? Pela minha filha que de repente chegou um dia e me falou que ela aprendeu que pode virar homem. Você vai esperar de braços cruzados, ver tudo isso acontecer? E ficar na defensiva? Não vamos ficar na defensiva, não. O Senhor já nos deu 7 espíritos. Vamos sair para a rua. Né, Maurício? Damasceno. Você vai para a Europa na semana que vem, na outra semana. A Europa está precisando tanto. Não é isso? O inimigo está levando de roldão multidões para esse fim. Mas o Senhor está usando a sua igreja. A igreja em Filadélfia. Em Sião. Em Sião. Tá bom, eu vou entrar na mensagem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu estou falando sobre 7 igrejas de Apocalipse. Não de uma forma convencional, não apenas para dar conhecimento bíblico para vocês. A minha preocupação, queridos irmãos, é para nós conhecermos, primeiro, a essência original da igreja, a essência original dos ministros da nova aliança, e como perdeu a forma, como perdeu a natureza, e a igreja se degradou pelo quê? Quais são as estratégias do inimigo de Deus? Quais são, né, as armas usadas por ele, certo? E como a igreja chegou a um ponto totalmente inútil na mão do Senhor. E eu quero situar vocês que essa história da igreja, você faz parte. E não só você faz parte, e de que se você olhar hoje, você está no meio de milhões de cristãos da cristandade, da religião cristã. Milhões de pessoas contemporâneas nossas, não é isso? Você vai dizer, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas se você olhar pela história, você está no centro da vontade de Deus. Essa história é para mostrar que você é importante para Deus. A igreja em Filadélfia é tudo para Deus poder fazer essa virada. Deus conseguiu entre nós, irmãos, pela misericórdia do Senhor, essa clareza sobre a unidade da igreja, a unidade prática da igreja, não é isso? O governo do Espírito Santo. O Senhor devolveu para a sua igreja a palavra profética. Quase 20 séculos perdida. Mas os tesouros da palavra profética foram destrancados na igreja de Filadélfia. Não é? Nós somos poucos, mas somos o pequenino rebanho, ao qual o Pai se agradou em dar o reino. O reino está na nossa mão. Para a igreja de Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que está na igreja de Filadélfia tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Irmãos, graças a Deus, por isso você não vai desprezar daqui para frente, você se sentir apenas um no meio de milhões. Não, você estando na igreja em Filadélfia, você é importante e como Deus está olhando para essa igreja, usando essa igreja como ferramenta para Ele poder concluir essa era. Por isso, irmãos, nessa dimensão e com esse intuito que eu estou lendo, para situar você e para você se precaver
contra todos os ataques do inimigo, suas estratégias para arruinar a igreja e destruir a igreja. E nós chegamos num ponto, irmãos, muito bom, pela misericórdia do Senhor. Nesses 4, 5 anos, irmãos, eu só tenho que dar graças a Deus. Irmão, o Senhor nos libertou, né, de pelo menos, irmãos, em termos de a liderança principal, não tem mais ambição pela posição, não tem amor pelo cargo, não é isso? Não tem, vamos dizer assim, não busca um lugar ao sol, não busca a glória dos homens. Irmãos, é um grupo de pessoas que abaixam a cabeça, trabalham como escravos para Deus, como servo. Então, esse ambiente nós chegamos num ponto muito bom, sem invejas, sem ciúmes, sem contendas entre nós, somos coesos entre nós, um apoiando um outro, um orando pelo outro, não é isso? Né? Temos fraqueza? Temos, mas vamos cobrir, vamos, né, suportar uns aos outros. Nós chegamos num ponto muito bom, mas eu temo, irmãos, que a gente dê um passo para trás. Não podemos voltar para trás. Vamos para frente. Tem muito que avançar, não é isso? Então, cada vez mais a nossa coesão tem que aumentar, a nossa unidade, nossa unanimidade e a nossa cumplicidade. Vocês não sabem, irmão, não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo nos bastidores. Irmão, nós estamos tendo muita comunhão gostosa entre as comitivas dos irmãos que vêm de várias regiões do Brasil. Vocês estão vendo aqui todo domingo, aparecem uns irmãos diferentes, né? Irmãos, o ambiente entre nós é de cumplicidade. Não é mais somente de colega de trabalho. Colega de trabalho, você sabe como é que é, não é isso? Se um errar, o outro puxa o tapete. Então, irmãos, graças ao Senhor, entre nós não tem esse ambiente. Não precisamos pisar em ovos com ninguém, não é isso? Se eu falar alguma coisa errada, os irmãos conhecem, não é isso? Então, assim, um cobre o outro, um ajuda o outro. Então, esse ambiente, irmãos, é uma coisa preciosa demais. Eu falei para os irmãos, nós precisamos ampliar esse ambiente para toda a obra, de toda a terra, não é isso? Na Europa, África, América do Norte, América Central, quer dizer, todo lugar. Precisamos ampliar esse ambiente e, né, graças ao Senhor, os irmãos estão cada vez mais prestando atenção, né, cooperando com o Espírito na execução da obra. Amém. Não são... Oi. Se tu quebrar, nós quebramos junto. Isso. Um irmão falou para mim, né, essa semana, falou para mim assim, quando o pai dele, quando ele era menino, o pai dele falou para um amigo dele, amigo do pai, se você quebrar, eu quebro junto. E ele não entendeu nada. E depois um dia ele perguntou para o pai, o que é isso? É que eu sou o fiador dele. Bom, graças a Deus, esses irmãos todos são meus fiadores. Amém! Graças a Deus! Amém! Se eu quebrar, eles quebram juntos. Amém! Mas não vai quebrar. Essa obra não vai quebrar. Quer dizer que ninguém está em cima do muro. Todos comprometidos. Irmãos, é assim que nós vamos vencer as portas do inferno, as portas do Hades. Senhor Jesus. O título da mensagem 56 é a União Igreja-Mundo. Eu, na verdade, queria pôr União Igreja-Estado. Estado. Só que se eu colocar Estado, muitos vão entender errado. Né? Não é o jornal Estadão de São Paulo, não é o Estado, né, de São Paulo, você sabe a diferença entre governo e Estado. Né? E o Estado, o Constantino na época representava o Estado. Tá? Bom, e essa união, né, eu não vou repetir tudo que eu já falei antes, essa união deformou a igreja, deformou a natureza da igreja, deformou a essência da igreja, tá? Então, hoje vou entrar um pouco por isso, um pouco de história, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a conversão ou a suposta conversão de Constantino em 312 depois de Cristo. Eu escrevi assim no meu esboço, é fato ou fábula, tá? Eu creio que foi fábula, tá? No ano de 312,
Constantino partiu da França rumo à Itália para combater Maxêncio, o qual o Maxêncio se submeteu de modo escrupuloso a todas as cerimônias do paganismo, confiando o sucesso da empreitada à ação dos poderes supernaturais. Você sabe que naquele tempo, quando o rei vai sair à guerra, você já vê na história do Antigo Testamento, não é isso? Pergunta para um profeta. Então, os reis pagãos também faziam isso. Eles chamavam os sacerdotes pagãos, não é isso? E consultavam e tomavam conselhos, tá? Então, esse Maxêncio, né, confiou a ação de poderes sobrenaturais, mas Constantino, dessa vez, fez diferente. Ele resolveu pedir ajuda ao único Deus verdadeiro no céu. Envolvido ainda em tais pensamentos, então, é isso que eu quero dizer, se é fábula ou não é, tá? Envolvido em tais pensamentos, Constantino imaginou ter visto, logo após o meio-dia, alguma extraordinária aparição nos céus. O sinal de uma cruz brilhante e sobre ela a inscrição: sob este símbolo vencerás. Uma cruz e uma inscrição, tá? Sob esse símbolo vencerás. E de noite sonhou que o Salvador lhe apareceu, carregando em sua mão o mesmo símbolo que vira no céu, e o instruiu a fazer com o mesmo padrão e a usá-lo como estandarte na guerra. Assim ele adotou o sinal da cruz como seu lábaro imperial. Lábaro, para vocês entenderem, é o estandarte, a bandeira, tá? Então, a partir de então, nós temos um imperador romano, tá, que passa a ter no seu estandarte o sinal da cruz, porque ele viu aquela visão e sonhou também. Bom, aí então vem o famoso Édito de Milão, onde liberou os cristãos, tá? Constantino havia feito uma aliança secreta com outro imperador, Licínio, porque naquele tempo, né, lembra que o Diocleciano, que eu falei, que ele mudou o modo de governar, não era só o único imperador, ele dividiu em alguns imperadores, né, debaixo dele, né, para governar. Então, ainda sobrou o resquício disso, Constantino e o Licínio. Ele é outro Licínio, né, eu acredito que controlava a parte oriental do Império Romano e o Constantino parte ocidental. Eu acredito que seja assim. Então, após a vitória sobre Maxêncio, né, então eles se encontraram porque eles haviam feito um pacto, haviam feito uma aliança, onde a aliança foi ratificada pelo casamento de Licínio com a filha de Constantino, tá? E revogaram, aí que interessa a igreja, revogaram os éditos perseguidores de Diocleciano e publicaram um novo édito de completa tolerância aos cristãos em Milão no ano de 313 depois de Cristo. Então esse édito ficou conhecido como Édito de Milão, tá? A paz entre os dois imperadores não durou muito. Uma guerra irrompeu no ano seguinte, em 314 depois de Cristo, na qual Licínio sofreu severas perdas. Um novo tratado de paz e a trégua durou cerca de 9 anos. E por ambição pela soberania absoluta sobre o Império Romano, novamente se enfrentaram. E a vitória de Constantino foi completa. Licínio, então, foi assassinado um ano depois, no ano 326 depois de Cristo. Constantino, então, se tornou o único imperador soberano absoluto, né, sobre todo o império, até a sua morte no ano de 337 depois de Cristo. Bom, agora quero falar um pouquinho sobre a interferência de Constantino na igreja. Quanto à sua visão ao meio-dia e ao seu sonho à noite, podemos considerar como uma fábula, cheia de bajulações ao imperador, engendrada por seu grande admirador e panegirista Eusébio.
Para quem não sabe, panegirista é aquela pessoa que tem essa função de elogiar, né? Elogiar e louvar uma autoridade, no caso o imperador, tá? Vimos que desde os dias dos apóstolos, né, houve um crescente amor pelo mundo. Esse é o problema. Então, a partir, né, vocês sabem que dos dias dos apóstolos, irmãos, graças ao Senhor, esses apóstolos dos primeiros tempos nos mostraram a essência original da igreja. E essa essência original da igreja, irmãos, com o passar do tempo, depois da era dos apóstolos, começou a se perder. E o amor ao mundo começou a aumentar, né? Vimos que desde os dias dos apóstolos houve um crescente amor pelo mundo e por sua pompa exterior. Irmãos, a igreja começou a dar atenção para a pompa, tá? Por isso que você vê hoje os resquícios, né, de quando começou, tá? Pois tal tendência, segundo André Miller, é tão natural em nós. E o Senhor, em amor, permitiu que Satanás perseguisse os seus naqueles 300 anos de Esmirna, né? Porém, ao invés da igreja aceitar a aprovação como um castigo na mão do Senhor e reconhecer a própria condição mundana que havia adotado, ela se cansou do lugar e do caminho da rejeição e passou a andar na luz que o mundo fornecia, pensando ainda estar agradando e servindo ao Senhor. Essa ilusão satânica foi consumada por Constantino, embora não tivesse a menor ideia do que estava fazendo. Quer dizer, Constantino não sabia. Ele era meramente uma ferramenta. Não é que ele engendrou tudo isso, tá? Vocês têm que conhecer. Ele era um imperador, né? Sim, pagão, tá? Apenas ele apelava para o Senhor, ao Deus verdadeiro, nos assuntos militares. Para ganhar guerra, ele apelava para Deus. Mas assim, no seu dia a dia, no seu viver, ele vivia como um pagão, tá? Bom, não importa o que tenha motivado a sua conversão, diz Milman, sem dúvida, Constantino adotou uma política sábia e criteriosa ao guardar o pacto, em vez de continuar a luta com o adversário que dividia a riqueza, a cultura, o território e a população do império. Quer dizer, o Constantino resolveu, em lugar de atacar o cristianismo, né, fazer as pazes com o cristianismo, porque senão se nós queremos, se ele queria a prosperidade do Império Romano, ele tem que diminuir esses conflitos internos, essas guerras internas, não é isso? Então, por isso que ele adotou isso, não é por alguma visão espiritual, não. Constantino era um pagão no coração e um cristão apenas por motivos militares, só para ganhar guerra. Foi somente como um soldado supersticioso que ele abraçou o cristianismo. Em tal situação, ele estava disposto a receber de qualquer divindade assistência em suas aspirações ao Império Universal. Quer dizer, qualquer divindade, né, que promovesse uma ação sobrenatural que o ajudasse a conquistar todo o Império Romano, ser o soberano absoluto, ele ia atrás. E no caso foi Deus, ele apelou para Deus, tá? Então, irmãos, eu quero aproveitar para dizer para vocês, vários irmãos começaram a me escrever: irmão Pedro, esse livro que você cita, a história da igreja, é esse aqui, eu comprei, é esse aí e tal. Irmãos, eu quero dizer para vocês, tá? É bom comprar, ler e tal, mas eu quero dizer para vocês, o que torna o que eu estou falando atraente, gostoso, prazeroso para a gente ver, é na luz da palavra. Amém. Se você pegar um livro desse de história para ler, é livro de história. Você vai se sentir até entediante ler, né? Só quem mesmo entusiasmado pela história, quem sabe, fica entusiasmado. Mas assim, no geral, você não tem muita paciência de ler isso. Mas se você coloca na luz da palavra, como eu estou colocando na luz da palavra, e verificar a nossa situação, a nossa condição, o que nós podemos aprender com o passado, irmãos, aí sim torna interessante. Começa, né?
Bom, aí o Constantino se tornou chefe da igreja. Irmãos, eu estou procurando ler, porque o meu tempo todo já foi gasto, né? Então, em vez de explicar muito, eu estou procurando ler, pelo menos passar um conteúdo no encargo de hoje. Então, o imperador Constantino, se tornou chefe da igreja e, ao mesmo tempo, sumo sacerdote dos pagãos. Vocês viram essa mistura? Essa mistura? E aí, todos os assuntos da igreja se tornaram assuntos do Estado. Não sei se vocês estão me entendendo quais são as implicações. Por exemplo, já pensou, a palavra profética que o Senhor Espírito Santo nos inspirou para falar, tem que passar pelo Congresso Nacional para aprovação. Já pensou? Porque os assuntos da igreja se tornaram os assuntos do Estado. O Estado tem que aprovar, o Estado tem, entendeu? Olha só que coisa, aí você perde totalmente a natureza da igreja guiada, governada pelo Espírito. Tá? E com todo o patrocínio real, ele assumiu a supremacia sobre as questões da igreja, ele assumiu a supremacia. Ele que convocava a Assembleia dos Bispos, né? Ele apareceu nos sínodos, Assembleias dos Bispos, sem seus guardas, se misturou em seus debates, ele debatia. Que experiência cristã ele tem? Né? Ele se debatia, né? E controlou as decisões religiosas. Ele que ditava a última palavra nas decisões. Né? Desse modo em diante, o termo católico já era invariavelmente aplicado à igreja em todos os documentos oficiais. Então, os documentos oficiais do Império Romano, a partir desse momento, já colocava, né, o termo católico referindo-se à igreja. Tá? Porque o termo católico, a palavra católico, vem do grego kata, que é junto, e olos, que todos, que significa universal, que abrange tudo e reúne a todos. Esse é o sentido, é uma igreja que agora abrange tudo e reúne a todos. Por isso, essa palavra igreja, católico, é sinônimo de universal. Tá? Constantino agora ocupava seu lugar como líder na igreja, veja só, ele demonstrava de maneira mais clara ao mundo, porém, ao mesmo tempo, ele manteve o título de Pontifex Maximus, o sumo sacerdote dos pagãos. Essa união terrível. Disso Constantino, eu vou tomar água. Disso Constantino jamais abriu mão. Ele morreu como líder da igreja e também como sumo sacerdote do paganismo. Isso é André Miller que fala. Ao anular todos os éditos contra os cristãos, Constantino direcionou um édito aos seus súditos, aconselhando-os a abraçar o evangelho. Quer dizer, na palavra de hoje, né, os ministros do presidente, os secretários, todos os membros importantes ali, né, que eles abracem o evangelho, tá? Mas sem qualquer pressão, tá? Mas ele mesmo já é pressão, não é isso? Ele desejava que isso ocorresse, isso fosse uma questão de consciência, cada um na consciência, né, definisse. No entanto, Constantino se esforçou para tornar atrativa tal decisão, concedendo cargos e honras aos prosélitos das altas classes e doações das classes baixas. Quer dizer, ele queria que fosse uma coisa de consciência, cada um adotasse, mas ele deu um incentivo. Aos de alta classe, ele deu cargos, e de baixa classe deu dinheiro. Tá? Ele ordenou que igrejas fossem construídas, os templos, né,
fossem construídas em cada parte do império em tamanho suficiente para acomodar a população local. Já pensou uma cidade de então tem que pensar num templo grande, tá? Aí, irmãos, eu quero agora falar um pouquinho, irmãos, da natureza real da igreja. Nós não podemos perder a natureza real da igreja. João 17:16. Vou continuar usando esse versículo. João 17:16. Jesus orou ao Pai para guardar os 12, que na verdade eram 11. Judas havia saído, se matado. E ele disse assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, essas coisas desse mundo, do Estado, nada tem a ver com a igreja. Nós não somos do mundo. Assim como nosso mestre não é do mundo. A igreja não tem nada que ver com o mundo, nem essa união com o Estado. Só vai deteriorar a nossa condição essencial, né, da nossa natureza. Ó Senhor Jesus, assim como Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso está em Hebreus capítulo 11, dá uma olhada lá, Hebreus capítulo 11. Irmãos, essa é a nossa essência. Nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, somos estrangeiros. É ou não é? 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele tinha visão. Ele não esperava ganhar terras aqui, não é isso? Já pensou se alguém diz: você ganhou na loteria? Você tem um tio rico aí que deixou uma gleba enorme de terra. Na verdade, Abraão tinha essa promessa de Deus, mas o coração dele não estava nessa terra. Ele sabia que a promessa de Deus, na verdade, referia-se a uma herança no céu. Então é que ele diz aqui, né? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 13: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, nós temos que andar assim. Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não devem nos atrair essas coisas do mundo, né? Não devem nos atrair esses cargos, o dinheiro, recursos, né? do Estado, do governo. Não, nós não estamos preocupados com isso. A nossa vida, irmãos, é de um peregrino. Ó Senhor Jesus. Versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Irmão, a nossa aspiração está lá no céu. É uma pátria superior, celestial, né? Deus vai nos preparar uma cidade, a nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo, ó Senhor Jesus, onde está? Bom, acho que é suficiente.
Então, a igreja não pertence a este mundo, a igreja é celestial, pois somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí, irmãos, um exemplo de um homem de Deus no Novo Testamento, eu gosto de dizer, irmãos, o exemplo da vida de Paulo é o nosso melhor exemplo, porque toda a vida dele está relatada, né, depois da conversão, na Bíblia. Né? A de Pedro não está. De Pedro teve aquele início e depois as suas cartas. Mas Paulo estava todo ali, tudo relatado. Irmãos, esse exemplo de vida a gente deve guardar até a volta do Senhor. Nunca ambicionar mais nada do que isso. Nós queremos só agradar o Senhor. Exemplo, eu vou ler aqui Atos, dá uma olhada, em Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19. Totalmente diferente do clero daquela época, não é isso? Paulo não estava aqui para buscar sua posição, não estava aqui na terra para ganhar fama, para ganhar dinheiro com isso, né? Ganhar glórias do homem, não estava para isso. Irmãos, esse espírito tem que permear nós hoje. Se nós queremos trazer o Senhor de volta, irmãos, a gente não pode ambicionar o mundo. Nada desse mundo, nada desse mundo. E Paulo vivia assim, sobrevieram, versículo 19, Atos 14. Sobrevieram, porém, judeus em Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Para dar-se como morto, imagina o quanto Paulo está machucado. Foi apedrejado, dado como morto. Isso em Listra, porque vieram, né, os judeus, aqui fala, os judeus de Antioquia, da Pisídia e também de Icônio, né, eles estimularam, né, a multidão e apedrejaram Paulo, dando como morto. Olha só, essa é a vida de um ministro da nova aliança. Não isso do tempo dos vários séculos depois. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Ele não ficou chorando, choramingando, olha que azar, eu escolhi servir esse Senhor não me guardou de ser apedrejado, coitado de mim, não é isso? Irmão, nada disso. Ele levantou, né, no meio dos discípulos, levantou, entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, ainda tem uma cidade para pregar o evangelho, não é isso? Esse deve ser nosso espírito. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, feitos muitos discípulos, essa é a nossa função, missão. Graças a Deus, irmãos, estão fazendo muitos discípulos. Pela rede de cuidados, estamos conseguindo muitos nomes para nós cuidarmos deles. Ó Senhor Jesus. E tendo anunciado o evangelho, tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você está disposto a andar nesse caminho? Ou disposto a andar no caminho da glória do tempo do Constantino? Receber um cargo do governo? Não, nós preferimos andar nesse caminho. Porque com muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus. Meu tempo já está acabando, mas eu preciso ir. Romanos 8, versículo 36. Oito, 36. Ó Senhor Jesus, como amo esse Senhor. Quem nos separará, 35, quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Vocês não entenderam esse versículo? Esse versículo o quê? Se você quer trilhar esse caminho é de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, nudez, perigo, espada. Está disposto a andar nesse caminho? Como está escrito, por amor de ti. Irmãos, nós fazemos tudo isso por amor do Senhor. Vocês, comportores, saem nas ruas, é por amor ao Senhor. Porque o Senhor ama as pessoas. Comportagem por hora é porque nós amamos as pessoas. Em 15 minutos podemos fazer muitas almas receberem o Senhor. É ou não é? Por amor de ti, por amor do Senhor, somos entregues à morte o dia todo. A comportagem dinâmica faz você ficar entregue à morte o dia todo. Quando o seu homem natural começa a viver, tem que morrer. Porque não funciona a comportagem. Quando você começa a ter distração, conflitos, irmão, tem que pôr tudo à morte. Porque senão não funciona. Mas não só comportagem dinâmica, comportagem por hora também. Ó Senhor Jesus, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a nossa vida da igreja. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, o Senhor nos faz vencer. Os verdadeiros vencedores, irmãos, tomam esse estado de coisa. Porque Ele nos faz vencer, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso eu estou certo, irmãos, que nem a morte, eu não tenho medo da morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os generais das portas do inferno, as forças espirituais do mal, estão mirando para mim com ódio, mas eu não tenho medo deles. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vitória nem é por causa dos sofrimentos. Não é masoquismo. Nós sofremos e nós vamos ganhar vitória. Não. A nossa vitória é por meio daquele que nos amou. Não é pela nossa capacidade. Irmãos, essa é a essência da igreja, é a natureza da igreja. Nós não temos força, não temos capacidade, é Deus. É o Espírito que nos usa para atuar, não é isso? Então, quando eu morro, o Espírito tem como me usar. Quando eu ainda estou vivo, querendo fazer as coisas por o Espírito não tem como me usar, não é isso? Então, graças ao Senhor por isso. Então, irmãos, esse é o caminho da igreja. Temos, porém, onde está isso? 2 Coríntios, não é isso? Temos, porém, este tesouro. Onde está? 2 Coríntios 4, 7, dá uma olhada. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Nós não temos força, irmão, nós não temos força. Não é nossa capacidade, não é capacidade dos comportores, não é capacidade dos irmãos da rede de cuidar, não é capacidade nossa. Irmãos, mas temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é do Constantino, que de repente deu um apoio violento em termos financeiros e posição social e política para a igreja. Não. Nós continuamos, irmãos, a depender do Espírito. Não do mundo, nem da nossa capacidade. Senhor Jesus. Em tudo, somos atribulados. Porém, não angustiados, perplexos,
porém não desanimados. Só esse versículo quero ler na King James atualizado, talvez explique um pouco melhor. O que é em tudo somos atribulados e não angustiados? A King James atualizado diz assim: sofremos pressões de todos os lados. Irmão, não é assim? Quem trabalha para o Senhor, quem luta pelo reino, irmãos, sofre pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Dá uma olhada no seu King James atualizado. Eu gostei dessa tradução. Não é isso? Eu vou repetir. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Aí vou continuar na nossa versão. Perseguidos, porém não desamparados. Deus nunca nos desamparou. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida manifeste em nosso corpo. Irmãos, esse é o nosso caminho, caminho da cruz, caminho de fazer morrer, né, a nossa capacidade, até mesmo nossa carne, nosso corpo, não é isso? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Não é ascetismo, não é você sofrer para você vencer a carne, não. Você está disposto a sofrer as tribulações é por causa de Jesus. Ó Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. É isso que faz, irmãos. Em mim opera a morte, né? Saindo na rua, fazendo oração, disposto a fazer comportagem por hora, nesse tempo que eu tenho, orando com as pessoas, e o que vai produzir no outro é vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, que, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, irmãos, essa é a palavra profética. Amém. Também cremos, por isso também falamos. Você fala aquilo que você creu. Amém. Use a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, é leve e momentânea, tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Naquele dia você vai falar, valeu a pena. Valeu a pena, amém. Por isso hoje, não olha para o mundo, conforto que pode dar, cargo que pode te dar, uma melhor vida, não é isso? De ascensão social, nada disso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Jesus então já nos advertia, João 17, vamos voltar para João 17, ó Senhor Jesus, não se preocupe, eu já estou terminando, a última parte não vou falar, tá? João 17, versículo 18, eu já li isso na semana passada, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, o mundo, a igreja não tem nada que ver com ele. Jesus falou, eu vou sair daqui porque o príncipe do mundo está chegando. E eu nada tenho que ver, tenho com ele. Esse mundo, irmão, é dominado por Satanás, é usado por Satanás para usurpar o homem, para destruir o homem, não é isso? Para matar o homem. Mas, irmãos, nós não podemos nos unir ao mundo, nem desfrutar dos seus benefícios. Não, porque nós não somos desse mundo. Mas nós somos enviados ao mundo. Não ficamos reclusos num monastério.
Não ficamos isolados da sociedade, não. Nós vamos onde o mundo está. Mas a gente não se mistura no mundo, porque nós não somos do mundo. Mas Deus nos enviou ao mundo. Não é isso? Aleluia. Vamos para o mundo. Aí João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou ler de novo, tá bom? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Irmão, tenha paz, paz. Amém? No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ó Senhor Jesus. Mas o clero daquele tempo perdeu totalmente essa forma e natureza. Os bispos gostaram de frequentar a corte, né? Gostava de frequentar o palácio e, infelizmente, perdeu a forma. E nós temos que conservar a forma. Eu não vou continuar mais. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vamos voltar para a essência original da igreja. Vamos voltar para a essência original de um ministro da nova aliança. Nós não ambicionamos nada neste mundo, nem deste mundo. Nós somos o quê? Servos de Cristo. Por onde Cristo andou, como Ele andou, nós vamos andar nesse modelo. E que o Senhor abençoe você, faz de você um desses que vão para o mundo, enviado ao mundo para resgatar as pessoas. Irmãos, essa é a nossa função no final dos tempos. O que nós temos que fazer, irmãos, é resgatar o máximo possível de pessoas, seja por comportagem dinâmica, seja por avança jovem, seja por meio de comportagem por horas, seja por meio de rede de cuidado, seja por meio desses maravilhosos jovens, adolescentes, crianças, irmãos, estão fazendo um trabalho maravilhoso, irmãos, seja por qual for, né, o instrumento a ser usado, Expo Livro, CEAP maravilhoso, produzindo comportores e assim por diante, irmãos. Mas a nossa missão final, irmãos, é ir para o mundo, resgatar pessoas do mundo. Trazer aqueles que Satanás queria matar logo, destruir logo, já colocar do lado de tormentos lá no Hades. Nós vamos salvar, trazer para a igreja como material de construção. E nós vamos tornar cada um deles um vencedor. Quando o Senhor voltar, nós queremos estar junto com Cristo e juntamente com esses que nós salvamos, lá no Monte Sião Celestial, em Apocalipse 14, fazendo parte dos 144 mil vivos, recebendo o Senhor de volta. Irmãos, eu tenho esperança. Eu ainda tenho esperança de estar vivo. Ó Senhor Jesus! Senhor, abençoa todos, Senhor. Com essa palavra, Senhor, conserva a nossa natureza original da igreja. Senhor, que o Senhor nos criou, o Senhor nos fez assim, Senhor, totalmente dependente de Espírito, Senhor, que o Espírito tenha total liberdade entre nós, valorizemos a palavra que o Espírito fala às igrejas, tenhamos ouvidos para ouvir e também, Senhor, obediência para praticar essa palavra, Senhor, ir para o mundo, resgatar muitos desse mundo, Senhor, para trazer como material para a edificação da igreja, Senhor, também fazer de muitos deles, Senhor, vencedores. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, a proteção por todos esses irmãos que estão na frente da batalha. Eles são muito vulneráveis, visados pelo inimigo. Senhor, guarda cada um de nós. Senhor, proteja-nos com teu sangue precioso, com teu Espírito poderoso. Ó Senhor Jesus, guarda ainda a nossa saúde nos dias da Covid, da pandemia. Ó Senhor Jesus, também abençoa, Senhor, essa nova modalidade da comportagem por hora. Em teu nome nós te pedimos a tua bênção para a igreja. Amém.